Bom dia oficialmente a todos, então, por aí, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente começa para valer aqui uma. Não é um novo tópico, a gente continua ainda falando do liberalismo entre os clássicos, né? Pelo menos entre os modernos, entre aqueles que estão nesse século XVIII e que criaram as principais teorias do liberalismo. Conseguiram assistir o evento, conseguiram participar, conseguiram ver depois a nossa aulinha na quarta-feira, quem não participou. Gostaram? Não, mais ou menos. Professor, melhor deixe quieto. Gostaram? Gostaram? O professor Mauro é muito bom, né? Muito didático, muito claro. E foi realmente assim, até para mim, né? Eu conheço bastante os discursos do liberalismo, mas para mim, o professor Mauro ele tem umas ações bem diferentes assim daquilo que a academia faz. E gostei muito da distinção que ele faz entre liberalismo, entre os liberais e os liberistas. Achei, ó, respondeu muita coisa e deu assim pano para manga para a gente poder pensar bastante coisinha em relação a essa temática na atualidade, hein? Ó, quem não assistiu, assista, que é muito legal. E o que nós preparamos para vocês hoje? O que eu preparei para vocês hoje aqui? Na verdade, a ideia do nosso bate-papo de hoje, então, a gente viu o liberalismo com Locke, viu o liberalismo, né, com agora o Stuart Mill, e pelo menos essa concepção. E aí o Sr. Mauro, que nos ajudou nesse bate-papo, nesse evento aí, reafirmou as ideias do liberalismo e, inclusive, ampliou, né, a compreensão entre esses pensadores. E acho que foi bem legal o bate-papo. E hoje, minha proposta, nessa semana, hoje, quarta-feira, é falar do liberalismo alinhado a uma perspectiva, liberalismo, alinhado à perspectiva de um republicanismo, um liberalismo republicano. No nosso texto, para vocês lá, do Jackson e do Sorensen, sobre teoria das relações internacionais, cadê meu livro? Cadê meu livro? Cadê meu livro? Cadê meu livro? Acho que está ali na minha, servindo de enfeite agora. Mas naquele livro eu deixei o capítulo até falar do liberalismo, do republicanismo, liberalismo republicano. O Murilo da Noite falou que o livro dele não chegou, então hoje eu vou ter que fazer a digitalização dessa segunda parte do capítulo para disponibilizar a vocês. Essa parte do capítulo do Jackson, do Sorensen, sobre o Jackson lá, a teoria das relações internacionais, nos interessa para a gente aprofundar esse bate-papo, beleza? Então eu faço isso na sequência, né? E disponibilizo a vocês, e daí fica pelo menos as duas partes. Parte 1 do capítulo 4 lá do livro do Sorensen, e agora a parte 2, que vai falar desse liberalismo alinhado a uma perspectiva do republicanismo. Mas aonde é que eu vou tirar essas ideias? A gente vai fazer um passeio um pouco, né? Vamos usar essa metodologia que eu tenho feito de pegar o autor, explicar algumas ideias a nível geral, e depois a gente pega alguns trechos de texto e aprofunda um pouquinho, né? Não dá para aprofundar muito, a gente sabe disso, que tem outros autores e outras teorias e outras ideias, mas pelo menos a gente faz uma leitura, experimenta um pouquinho aí a ideia do autor, beleza? Então, hoje, a ideia de um liberalismo voltado para uma perspectiva do republicanismo, vou começar a fazer essa contextualização nesse sujeito chamado Immanuel Kant. Já viram alguma coisa com o Kant lá no primeiro bimestre? Eu sei disso, né? Vocês, inclusive, para entender o Thales Castro, aquele texto que foi um impacto para vocês, um texto acadêmico, no sentido lato mesmo, né? Bem, melhor, lato senso, não, bem estrito senso. E, de fato, tem a tese de doutorado dele, ele faz isso, né, com maestria, mas com um rigor, né, que a gente não estava muito acostumado. Agora vocês já estão mais acostumados. Já dá para começar a dar algumas doses de alimento mais substancial, né, com mais conteúdo. E por isso acho que é o momento de falarmos do Kant. Chegou a hora, esse é o momento, e portanto a gente vai começar um pouquinho com isso. Traumatizada? Não? Vamos ao que interessa de fato. Mas vamos fazer uma leitura. Eu vou indicar para vocês. Você sabe que eu sou um cara meio narcisista, né? Então eu fico me auto-indicando, né? Mas eu publiquei mês passado um artigo que é uma das partes da minha tese e acho que de repente pode ajudar vocês. Olha aqui, olha, acho que de repente talvez pode ser que pode ajudar vocês. Todas essas ressalvas iniciais, né, para mostrar para vocês que
o texto do Kant, falar de Kant é difícil, ler Kant é mais difícil ainda, e ter que escrever sobre Kant de um jeito compreensível a um público também é difícil. Então, pode ser que ajude. Ele fala exatamente de uma tese do progresso, e isso eu vou explicar isso aqui para a gente hoje, mas se alguém quiser fazer leitura como complemento e como aprofundamento dessas discussões aqui, acho que pode ser importante. Acho que pode, talvez, quem sabe, porém, contudo, todavia, e assim por diante, pode ser importante. Não vai fazer parte de um texto base para uma atividade avaliativa, né? Vocês não precisam ler se não quiserem, mas como eu falei, acho que pode, talvez, quem sabe, contudo, talvez, todavia, sim, pode ajudar. Se não ajudar, professor, não ajudou, professor. Então, daí, talvez não tenha muito o que fazer. Não, tenho o que fazer, sim. A gente vai ler o próprio Kant. A gente vai ler o próprio Kant. Eu vou também postar para vocês um trechinho de texto. Aham. Dentro dessa edição da editora, da Ícone Editora, eu já brinquei com vocês que talvez não seja a melhor das edições, mas tem esse textinho aqui, ó. A gente encontra da edição em 70 uma tradução talvez um pouquinho melhor. Ideias para uma história universal do ponto de vista cosmopolita. Ideias para uma história universal do ponto de vista cosmopolita. Esse é o nome, professor? Esse é o nome. Esse é o nome. Embora ideias sejam tanto quanto uma tradução equivocada desse nosso tradutor aqui, porque a ideia é uma ideia, né? É a ideia. Então, não ideias. Mas ele quis traduzir desse jeito, e vamos respeitar o tradutor e todo o empenho que ele faz. E o que é que nos interessa nesse trecho de texto? Porque nesse trecho de texto é que nós vamos ver expresso a tese republicana, liberal republicana, e a tese de como é que a humanidade está caminhando rumo num progresso, portanto, a tese do progresso do Kant, e como é que ele pensa numa ideia de uma união dessas repúblicas federativas internacionais e que vão estabelecendo sobre a égide, né, sobre a tutela de um direito internacional, regulamentar todas essas relações internacionais. Não à toa o Kant é muito estudado aqui, não à toa o Kant está lá na nossa ementa da disciplina, e não à toa chegou o momento de falarmos desse tema tão difícil e tão espinhoso. Por isso, pergunto, vocês estão preparados? Pega o trauma aí, Ana, e vamos trabalhar com isso, beleza? Antes de falarmos do trecho de texto, esse trecho de texto eu vou deixar disponível para vocês, para que vocês possam fazer a leitura. Esse sim vai ser o trecho de texto base para nossas discussões, mas eu não vou passar todo, embora seja um texto curtinho. São 8 proposições, 8 trechos de texto, 8 parágrafos que o Kant vai discorrer para falar desses temas: o liberalismo republicano e como isso funciona a partir de uma tese que ele desenvolve, que é a tese do progresso, que é uma tese iluminista, que é uma tese dentro de um contexto dos enciclopedistas, dos defensores do alto clero, e que nos ajuda a pensar como é que nós chegaremos, então. É uma visão otimista. Vejam, o Kant ele parte de um pressuposto muito parecido com o que o Maquiavel pensava. Nós somos, por natureza, seres maus. Naturalmente, nós agimos de maneira egoísta, naturalmente, nós agimos de maneira a prejudicar o outro para prevalecer nossa vontade, nossa ideia. Naturalmente, somos assim. Então, ele parte de uma mesma compreensão hobbesiana e maquiavélica de como é o homem. Ou seja, uma concepção realista. Só que ele é um pouco mais otimista nessa configuração de uma relações internacionais, se é que poderíamos chamar isso de uma relações internacionais, porque ele vai propor um processo formativo para controlar, e o termo é esse, adestrar esse lado mal do homem, e colocando aí em termos morais, e projetá-lo para uma vida em sociedade melhor, possível, harmoniosa, e assim por diante. Mas antes, como eu falei, antes de falarmos do texto propriamente dito, antes de falarmos dessa concepção, acho que eu preciso contextualizar aqui algumas ideias fundamentais do Kant. E é por isso que eu pergunto se vocês estão preparados, porque aqui começaremos os palavrões filosóficos kantianos. Prepara o café,
prepara o caderno, mantém o foco e vamos manter-nos ativos aqui, porque senão a gente não entende, beleza? Se vocês estão fazendo qualquer outra coisa, parem, porque eu vou precisar de quase 120% da atenção de vocês para entender algumas teses kantianas. Do contrário, nós falharemos no propósito. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Depois dessas ressalvas todas, e botar um medinho, acho que agora a gente está preparado para isso. Beleza, 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 beleza? Dá ok, dá ok, dá ok? Todo mundo dá ok aí? Vamos ver? Muito bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que fica gravado, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Primeira ideia mental, então. A Gabi saiu da sessão, que era mais para participar desse momento de tortura, professor. Vazei. Tchau. Primeira ideia, então, que nós temos que ter em mente aqui nesse momento. Kant é um autor do século XVIII. Ele escreve para um público que está vivenciando a Revolução Francesa, para um público que está vivenciando os ideais do Aufklärung. A palavra Aufklärung é essa aqui. Aufklärung. Ixi, não está aparecendo. Aufklärung, que indica exatamente esse movimento do chamado iluminismo. Então, ele é fruto do seu tempo, mas ele está um pouco adiante do seu tempo. Ele ajuda a fundamentar. Acho que um primeiro texto que é fundamental para vocês lerem e começarem a se acercar é um artigo que ele escreve para uma revista lá da Alemanha, né, vinculada à Universidade de Königsberg. Ele escreve um artigo chamado assim, Resposta à pergunta o que é o Aufklärung? O que é o Aufklärung? E aqui a gente vai traduzir como o que é o esclarecimento. Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? Ok? Esse é um livrinho que é um artigo de poucas páginas, que 6 ou 8 páginas, dependendo da edição, que está lá, acho que uma das melhores traduções, agora o meu orientador vai gostar disso, né? É a tradução do meu orientador, né? Que está no livro Antologia de Textos Filosóficos, né, organizado pelo professor Jairo Marçal. Inclusive, temos uma palestra, eu indiquei para vocês a palestra, ele é um defensor desse liberalismo republicano, embora não em Kant, mas um autor chamado Philip Pecht, mas que eu indiquei para vocês, como né, já tinha indicado, uma palestra ele caracteriza bem o que é esse republicanismo, mas nesse texto, Antologia de Texto Filosófico, vocês vão encontrar uma boa tradução desse artigo do Kant chamado Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? Okay? Veja, então ele está falando para o seu público, está vivenciando a experiência, e nessa experiência do Aufklärung, do esclarecimento, ele tem algumas ideias que são fundamentais aqui. Primeiro, o que é esse chamado esclarecimento? Esclarecimento, escreve Kant lá no artigo, a primeira linha do artigo lá que ele escreve. Esclarecimento é a saída do homem do seu estado de menoridade autoimposta, da qual ele é próprio culpado. Nós, seres humanos, nos imputamos uma ideia de sermos menores. Professor, mas o que é essa menoridade? Daí ele explica na segunda linha. Menoridade é a incapacidade de usar o entendimento por si próprio, por conta própria. Professor, pera que eu perdi aqui. Esclarecimento, saída do estado de menoridade. Menoridade, incapacidade de pensar por si próprio. Sem incapacidade de pensar sem a ajuda de alguém, de um tutor, de um pastor, de um padre, de um livro, de um professor, de alguém que seja um guru que te diga o que fazer. Então, quando eu não penso por mim mesmo, quando eu não chego às conclusões por conta própria, eu estou agindo de maneira menor. Estou vivenciando um estado de menoridade, ok? Como é que eu faço, então, para sair dessa menoridade? Calma, a gente vai chegar lá. O fato é que é o seguinte, antes de falar como sair desse estado de menoridade, o Kant vai dizer o seguinte, mas quais são as causas de vivermos na menoridade? Quais são as causas? Aí vem duas palavrinhas fortes, inércia e covardia. Inércia, e que foi traduzido por esse autor desse livro aqui, como preguiça. Preguiça ou inércia, capacidade de ficarmos parados,
É nossa inércia, nossa passividade, ou a nossa preguiça, né? Acho que poderia ser traduzido por preguiça, é a causa desse estado de minoridade. E a covardia. Somos covardes. Não queremos enfrentar. Não queremos pensar por si próprio. Pensar por si próprio é foda. É foda. Senhor, que palavrão é esse? É foda pra caralho. Por quê? Porque pensar por si próprio implica em assumir a responsabilidade pelos seus atos. E é foda fazer isso. É muito mais fácil botar a culpa em alguém. É muito mais fácil deixar que o outro pense, deixar que o outro interprete, deixar que o outro mastigue o conhecimento e me entregue de bandeja. É mais fácil, porque se tiver alguma interpretação equivocada, não sou eu o culpado, mas é o professor Djalma que está falando uma interpretação errada sobre Kant. Então, para que vocês não permaneçam no estado de minoridade, vão ler o próprio Kant e tirem suas próprias conclusões, ok? Para que vocês depois não botem a culpa no professor Djalma por não ter entendido Kant. Não entender Kant mostra a incapacidade de fazer uso do seu entendimento por si só. Precisar de um professor Djalma, precisar de um artigo do Mauro, do professor Jairo, ou de um texto qualquer, né, de um intérprete para isso, é permanecer no estado de minoridade. Autoimposta, você está impondo isso, não é ninguém que está colocando impondo isso. Olha a responsa aí. Pesado, né, Bruna? Muito bem. Mas então, se vocês entenderam essa primeira ideia, vamos para a segunda ideia. Quais são as causas da minoridade? Preguiça e covardia. Inércia e covardia, ok? Mas como é que eu saio dessa minoridade? Como é que eu saio dessa minoridade? E aqui vem a tática e a estratégia kantiana de você deixar de ser menor. E aí vem um conceito. O conceito é exatamente isso. O conceito de uso público da razão. Um outro conceito chamado uso privado da razão. Uso público da razão, uso privado da razão. É preciso, para sairmos do estado de minoridade autoimposta por conta da preguiça e da covardia, para que nós possamos nos tornar esclarecidos, é preciso fazer uso da nossa razão. E há duas formas de fazer uso dessa razão: um uso privado e um uso público. O uso privado é na tua leitura, consigo mesmo, fazendo a interpretação, analisando o mundo, analisando os fatos por si próprio. Então, fazer isso, fazer uma análise restrita única e exclusivamente a você ou a poucas pessoas, seu círculo de amigos, familiares, fazer um uso privado da razão. Você pode conversar sobre questões políticas, sobre os problemas sociais, sobre os problemas ambientais, sobre os diversos problemas sociais, fazer uma leitura e uma interpretação dentro da minha rede, da minha bolha. Você faz um uso privado da razão. Isso é um jeito de se tornar esclarecido? Sim, porque você expõe, você mostra sua interpretação, você desenvolve, você lê, você amplia o conhecimento. É um jeito de sair da minoridade. Mas há um jeito que te favorece sair da minoridade com uma maior eficiência. E é quando você faz um uso público da razão. Ok? Quando você faz um uso público da razão, aí sim você pode potencialmente sair do estado de minoridade. E aí sim você se arrisca. Fazer o que eu fiz aqui na revista Aufklärung, um periódico científico lá da Universidade da Paraíba, né? Uma revista qualificada. Essa aqui é uma revista que tem uma qualificação, ó, qualis dela. Ele é um qualis A1, B1, qualis B1, mas que está com potencial de virar um qualis A2. Não sei se você entende de revista científica, mas é para valorizar, né, o peixe aqui, né? Mas as revistas ela recebem uma avaliação do CAPES, do Centro de Aperfeiçoamento de Pesquisa em Pós-Graduação, e nessa avaliação, que ela acontece a cada 3 anos ou por períodos de 6 anos, então no triênio, né, a cada 3 anos a revista ela publica vários artigos, ou semestralmente, ou bimestralmente, ou anualmente, e ela recebe uma avaliação pelo teor, pelo conteúdo, pelo formato, pela qualidade dos artigos que são publicados na revista. E há várias revistas científicas, há vários periódicos nesse sentido,
E a revista Aufklär, lá de João Pessoa, da Universidade da Paraíba, né, ela tem aí uma qualificação, uma indexação Qualis B1. E isso implica o seguinte: Qualis A1, Qualis A2 são as duas mais top. Qualis B1, B2 são as segundas linhas mais top. E depois vem B3, B4 e AC depois, que daí não tem qualificação. Então é uma revista com uma ótima qualificação. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Ah, professor, para me aparecer. Falei para vocês que sou narcisista e tem um pouquinho disso, dizer, olha, eu sou foda, eu publiquei numa revista foda, olha que legal. Mas tem mais um fator, tem uma propositura aqui. E a propositura diz o seguinte: publicar num periódico científico implica em me expor, implica em ter que defender uma tese, implica em ter que reafirmar ideias, ou pelo menos expor ideias, onde eu estou sujeito a uma crítica ferrenha de todos os meus pares. Fazer isso é fazer um uso público da razão. É eu me posicionar, é eu tomar partido, é eu argumentar. E se eu faço um artigo bosta, primeiro que ele nem vai ser publicado. Se eu não consigo organizar minimamente as ideias e os argumentos, ele nem vai ser considerado num nível apto a estar numa revista como essa. E o segundo ponto é que, estando numa revista como essa, eu me exponho. E fazer essa exposição, eu estou fazendo um uso público da razão. Eu estou dando a possibilidade dos meus pares, dos meus leitores, dos meus interlocutores, de me criticar. E é nessa análise crítica que eu posso defender o meu posicionamento. E quanto mais esse processo acontece em sociedade, eu me exponho, recebo as críticas, reafirmo minhas ideias, respondo às críticas, veem novas críticas, e eu respondo essas novas críticas. Quanto mais eu faço isso, mais eu me esclareço. Quanto mais eu me exponho e faço um uso público da razão, olha o que estou fazendo aqui. Estou numa faculdade, numa universidade, uma universidade que tem acesso a todos aqueles que conseguem chegar numa faculdade, que tem as condições mínimas para tal. Eu estou defendendo posições aqui. Estou fazendo um uso público da minha razão. As minhas aulas dentro de uma universidade como essas devem ser publicizadas, devem ser públicas, porque a universidade serve para universalizar o conhecimento. E o fato de eu estar numa universidade implica em que eu fiz um uso público da minha razão e as pessoas, portanto, me viram e quiseram que eu estivesse aqui. Meus chefes me contrataram, são loucos, eu sei disso, né? Um absurdo isso, mas me contrataram e me colocaram numa posição de um escolar, de um intelectual, de um professor, de alguém que agora pode expor ideias dentro do ambiente que deve ser universalizado, uma universidade. Eu faço isso nas minhas aulas, eu faço isso nos meus eventos, eu faço isso nos meus artigos, nos meus textos publicados. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me esclarecendo. Como é que eu estou me esclarecendo, pessoal? Fazendo um uso público da minha razão. Ok até aqui? Ok até aqui? Uso privado é quando você restringe a sua razão ao expor suas ideias, suas opiniões, suas interpretações a um público, círculo de amigos, familiares, né, ou para consigo próprio. Por exemplo, eu vou lá e leio um livro, eu não exponho isso. Eu interpreto aquele livro do meu jeito e para mim tá bom. Isso é um jeito de esclarecer? Sim, você está lendo, você está ampliando seus conhecimentos, você está saindo de um estado de minoridade, você não está pedindo para ninguém dizer o que o livro está dizendo. Você mesmo faz as interpretações disso. Mas veja, vocês não se expõem, você não faz um uso público da razão. Então a tua interpretação fica apenas para você, é um uso privado da razão. Então o critério é exatamente esse. Quando eu me exponho as minhas interpretações, exponho as minhas ideias, exponho as minhas teses, então eu faço um uso público da razão. Por que eu estou falando disso? Veja, eu quero dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre utilizo no direito, quando eu vou falar. Para que você possa fazer um uso público da razão, é preciso que você cumpra com alguns pré-requisitos. Por exemplo, você não pode usar argumentos que não sejam logicamente inválidos, né? Logicamente inválidos.
Você tem que manter uma razoabilidade lógica. Então, veja, o que você está dizendo tem que ser compreendido porque há uma organização das ideias. Então, portanto, ele é organizado a partir de fundamentos lógicos. Ao mesmo tempo, quando você faz um uso público da razão, você precisa ter a pretensão de dizer naquele texto que você busca a verdade, que você está falando a verdade. E ao mesmo tempo, você tem que, quando você faz um uso público da razão, você tem que, se você não consegue, tudo bem, mas você tem que ter a pretensão de de produzir um consenso. Veja, o que eu estou dando de exemplo aqui nesse meu artigo que eu compartilhei com vocês, o título do artigo é História e Progresso. Eu quero defender a tese que é, na filosofia da história de Kant, há uma tese que ele defende, que é a tese do progresso, e essa tese do progresso ela tem implicações na ética, na moral, na política, numa proposta de um liberalismo, na proposta de um republicanismo, na proposta de um cosmopolitismo. Então eu quero defender isso. E fazer essa defesa pública, né, fazer um uso público, implica que eu quero te convencer de que é assim que funciona a coisa. Eu quero produzir um consenso. Ok? Então, você tem que ter uma razoabilidade, você tem que estar fundamentado, então, portanto, em fundamentos minimamente lógicos, você tem que falar a verdade, ter pretensão de falar a verdade, e você tem que produzir consenso. Olha como funciona isso, e por isso que eu quero dar o exemplo do direito, para vocês entenderem bem isso, uso público da razão. Olha como é que funciona isso no direito. Quais são os locais onde eu consiga fazer isso? Falar a verdade, usar de um raciocínio logicamente válido e produzir consenso. Os tribunais são, por excelência, um local onde nós podemos fazer um uso público da razão. Alguém matou alguém, praticou o ato criminoso de um homicídio. Ele precisa ser julgado. Para ele não ser linchado por uma sociedade de antemão, sem ter necessariamente um julgamento que seja justo, e para que não aconteça exatamente isso, o que ele pode e deve fazer? Pode requerer ao direito a oportunidade de fazer uma defesa. Então, ninguém pode ser considerado culpado antes que seja julgado, ok? Então, ele é inocente até que se prove o contrário. Quem tem que provar que foi ele que matou é o promotor público que está acusando. Quem acusa que tem que provar, ok? Só que ele não pode provar mas com certeza, bons advogados são leitores de Kant. Bons advogados são aqueles que conseguem organizar o pensamento com razoabilidade, com veracidade, com vistas a produzir consenso. Esses três itens que eu estou falando para vocês aqui não são necessariamente do Kant, tá? Vou ter que fazer um parênteses aqui. Essas ideias, eu estou dizendo para vocês, faz parte de um neocantiano, é uma interpretação de um neocantiano. Professor, você está usando uma muleta para interpretar Kant? Estou. Eu não sou totalmente esclarecido ainda, tá? Desculpem, pessoal, eu assumo. Eu queria ser, mas eu não consigo. Eu estou em fase de me tornar esclarecido, tá? Por isso eu me sirvo de tese. Veja, eu já produzi uma tese. Já é, um grande avanço. Mas algumas teses eu pego emprestado de alguém. E eu estou pegando essa forma de interpretar de um sujeito chamado Jürgen Habermas. Puta, tinha que ser alemão, professor? Tinha que ser alemão. Jürgen Habermas. Quem faz essa análise, ele é um neocantiano, um novo kantiano, e ele faz uma interpretação desse uso público da razão conectado nisso. E esse exemplo do tribunal é um exemplo habermasiano. Desculpa, mas eu estou defendendo aqui a tese, então, do Habermas. Fecha parênteses, voltando na interpretação desse neocantiano, quando eu tenho essas condições previstas, eu consigo fazer um uso público da razão. E o tribunal, no direito, seria o melhor local para poder fazer. É o local por excelência de fazer um uso público da razão. Porque ali você tem todas as condições onde quem vai fazer, seja o promotor que está acusando, seja o advogado que está defendendo o réu, todos eles têm as mesmas condições. Você tem um juiz imparcial, ele deve ser imparcial. Você tem um corpo de jurados, se for o caso de ter jurados, que também deve ser imparcial. E você tem um advogado que pode organizar o seu discurso com vistas a garantir o mínimo de razoabilidade,
fazer com que o que ele esteja falando seja verdadeiro, tenha um conteúdo verdadeiro, ou pretensão de ser verdadeiro, e ao mesmo tempo que ele produza consenso. Se não tiver essa produção do consenso, de nada me vale o uso público da razão. Eu, quando escrevo um artigo desse, eu quero produzir consenso, eu quero que todo mundo entenda. Publiquei um outro artigo no Estadão, vocês viram? Nossa, nem falei para vocês isso. Mas eu estou fazendo... Ah, meu Deus do céu, que isso? Vou ter que fazer propaganda de novo aqui para vocês. Olha só, olha só, olha só. Artigo meu publicado ontem no Estadão. Qual é a minha pretensão de publicar um artigo no Estadão como esse aqui? Tá lá, tá lá, tá lá. Publicado ontem, o direito à moral e religião. A minha intenção é apresentar uma ideia com pretensões de verdade que seja minimamente lógica, razoável e que produza consenso. É para isso. Professor, mas você não conseguiu convencer. Tudo bem, não tem problema. Mas eu queria fazer isso. Eu queria convencer as pessoas de que essa minha ideia é boa. Ou que essa ideia que eu pego emprestada de outras pessoas é boa. Então, para mostrar para vocês exatamente isso. Fazer um uso público da razão é buscar um certo consenso. É agir de maneira comunicativa. É o que vale a intenção, mas veja, não é uma intenção furada ou apenas assim, porque de boa intenção o inferno está cheio, tá mesmo. Tem que ser uma boa intenção de produzir consenso com razoabilidade e com pretensões de verdade. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou fazendo um uso público da razão. Ok? Quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo um uso público da razão. Perfeito? Ora, por que eu estou explicando isso para vocês, pessoal? Simples. Porque uma perspectiva de um liberalismo, ó, agora tudo fará sentido. Tudo fará sentido agora. Um Estado que se diga liberal e que defenda. Quais são os valores do liberalismo? A gente viu lá com Locke. Defensor da liberdade. Ah, professor, mas ele defende a propriedade privada também. Sim, mas o liberalismo defende a liberdade. As pessoas na sociedade precisam ter garantido, ter resguardado o seu direito à liberdade. Do contrário, ele não consegue emitir um juízo razoável, com pretensões de verdade, que busque o consenso. Quando eu falo que ele precisa emitir um juízo razoável, que busque, que tenha pretensões de verdade, isso tem que ser tomado como tal pelos seus interlocutores. Quando vocês estão me ouvindo aqui falando, né, numa universidade, ou no artigo da revista de um periódico científico, ou no artigo de um jornal como o Estadão, você precisa me dar o crédito de que eu esteja querendo falar a verdade. De que eu esteja querendo produzir um discurso razoável. E que sim, que eu queira também produzir um consenso. Vocês podem analisar o argumento, fazer uma crítica por escrito lá, fazer um outro artigo me criticando e expor as razões do porquê você não concorda com isso. E você precisa, nessas razões, também ter a pretensão de verdade. E também ter a pretensão de produzir um consenso. E quando eu ouço a crítica de vocês, eu preciso o quê? Me posicionar diante da sua crítica. Seja batendo palma, louvando essa crítica e dizendo que, olha, é verdade, eu não tinha percebido isso. Que bom que você me alertou agora, e agora posso crescer, agora posso interpretar de um jeito diferente. Ou dizer, ó, teu argumento está furado por causa disso, 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 e, portanto, né, eu continuo na minha tese e continuo defendendo, mas é a oportunidade para eu melhorar meus argumentos, para aprofundar ainda mais a minha compreensão sobre o assunto. Como é que um Estado liberal deve agir? Garantindo a liberdade de pensamento nesses termos. A liberdade de fazer um uso público da razão. A liberdade de poder emitir juízos e discursos, é uma capacidade discursiva em ambientes favoráveis. Pergunto para vocês, na mesma pergunta do evento lá com o professor Mauro, o liberalismo é uma teoria justa? Mauro faz uma distinção entre liberais e liberistas, para fazer essa distinção dos termos que ele encontra lá na língua italiana, e para dizer que o que os liberais propõem não tem nada a ver com o que os liberistas propõem. Quando ele faz e monta um argumento disso e esclarece esses termos, para mim, me leva, então, a uma compreensão de, puxa, que bacana,
sentido é razoável, me parece. É uma teoria justa o liberalismo? Sim, é justo. Só que ele só poderá ser justo, de fato, na medida em que garante a liberdade de fazer uso público da razão. Daí a pergunta é: nós conseguimos, na nossa sociedade que se diz liberal, garantir essa liberdade de fazer um uso público da razão? E vou provocar ainda. Como é que as nossas redes sociais permitem o uso dessa liberdade? Você consegue se expor seus argumentos, se expor de maneira razoável, falar com pretensões de verdade e ser respeitado como tal nas redes sociais? Você consegue ter um espaço desse jeito? Pois é. Um Estado liberal é um Estado que deve garantir isso. Ele só poderá ser justo quando ele consegue garantir isso. Eles falam assim, tá, professor, mas é que as instituições não caminham no mesmo tempo e você pode... Comunista! Viu só? Eu sou comunista! Sim, você pode argumentar e dizer o seguinte, professor, mas as instituições, quando vê violações desses ideais de liberdade, deve entrar com o processo formal, dar o ônus da prova e fazer a ação e deixar essa ideia ser, né, digerida e trabalhada, analisada e criticada, e, portanto, as instituições liberais estão funcionando. Talvez não no tempo, na velocidade que a gente gostaria, mas elas estão funcionando. Veja, olha, a CPI das fake news detectou, foi para o Supremo, está avançando. Tudo bem, já passou 4, 6 anos desses problemas e que estão tentando dissuadir as pessoas e mobilizar as pessoas para não... Olha como as fake news prejudicam o Estado liberal. Porque elas não têm a pretensão de ser verdade. Ok? Elas não têm razoabilidade. E elas, embora busquem consenso, mas é um consenso acrítico, sem crítica. É um consenso que não te dá a chance de fazer uma análise racional. Porque a porra do meme, desculpa o palavrão, mas a porra do meme, ele age não na parte do lóbulo frontal, que é responsável por fazer as análises críticas e o raciocínio lógico do cérebro. Ele age na do cérebro límbico, a parte mais primitiva do cérebro, está conectado com com o nosso instinto de sobrevivência. O meme, ele não é racional. O meme, ele é instintivo. Ele vai no instinto, lá no cérebro límbico, ele vai na parte reptiliana do cérebro, que é a parte do mecanismo do viver ou morrer. Então, ele é acrítico, ele é irracional. Por isso que eu estou dizendo. Então, quando você pega uma CPI das fake news aí, né? Das fake news, não sei como é que é o plural de fake news, é isso? Fake news, enfim, vocês entenderam, né? Mais de uma fake news, então vai no plural, não sei fazer o plural de fake news, enfim. Mas para dizer para vocês que essas notícias com aparências de verdade, mas que no fundo têm a pretensão de enganar, de manipular, de subjugar, não favorece o desenvolvimento do uso público da razão. Não favorece a possibilidade de sermos livres diante disso. Me recordo em tempos de política, de eleições, e assim, vou dizer, não estou defendendo partido aqui não, e vou falar que todas as esferas e os partidos políticos fizeram usos de recursos como tal. Né? Talvez uns souberam fazer um uso mais aprofundado e mais eficiente, e por isso ganhou as eleições, né? Ganharam as eleições. Né? E os outros que não souberam fazer um uso mais eficiente desses recursos, perderam. Pronto. Mas o fato é que as instituições liberais, dentro de um Estado republicano, deveria garantir primordialmente esse direito fundamental da liberdade. E fazer isso, num ponto de vista kantiano, é garantir a possibilidade de que ele possa fazer um uso público da razão. Não é apenas garantir a propriedade privada, como queria o John Locke, não é apenas garantir uma igualdade de condições, como previa, não é apenas dar a condição de que haja uma maximização da felicidade para o maior número de pessoas, como quer
o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham, dentro dessas propostas de um liberalismo utilitarista, mas agora de garantir que faça um uso público da razão. Garantir que todos sejam livres a tal ponto de poder fazer um uso público da razão. Se o nosso Estado liberal, republicano, garantir isso, ele está cumprindo com a sua função. E aí vem a minha tese que eu quero defender no artigo, que é a parte da tese da minha tese de doutorado, que é exatamente isso. Para além de uma concepção negativa, pejorativa, pessimista, como queriam os realistas, dizendo que daqui para frente é tudo declínio, desgraça, então, portanto, precisamos ter uma política externa e favorecer um tipo de relações internacionais diferente, com braço de ferro, onde a lógica do poder é que manda, né? E, portanto, toda a proposta dos realistas que a gente viu no bimestre passado, agora com os liberais é garantindo a liberdade a qualquer custo. Precisamos garantir a liberdade. Professor, mas qual liberdade? A liberdade de fazer uso público da razão. Na palestra com o professor Jairo, que eu indico para vocês, se não assistiram, que assistam, o professor Jairo, falando de um grande republicano, que é o Philip Pettit atualmente, e ele pega algumas ideias do Kant, mas ele faz uma atualização, né, dos ideais kantianos para o contexto atual. Ele vai dizer que há uma forma do Estado republicano garantir essa liberdade, que é a chamada liberdade como não dominação. Depois a gente pode falar um pouquinho mais desse conceito e aprofundar isso, mas por hora indico para vocês a palestrinha lá do professor Jairo explicando isso. Está no meu canal, deixa eu caçar para vocês. Vocês podem entender melhor que canal do Djalma. E deixa eu pegar aqui o nome da palestra lá que a gente fez. É a palestra chamada Liberdade e Republicanismo. Por Jairo Marçal, excelente, foi muito bom o evento. Cara, foi, acho que assim, fora os que tem com o Mauro também, mas assim, sem dúvida, foi acho que um dos eventos mais visualizados, mais vistos, né? O professor youtuber, né? O professor youtuber fica contabilizando as visualizações. Mas é um evento que realmente foi muito legal, muito show de bola. E o professor Jairo é fantástico também, né? Como todos aqueles que eu chamo blogueiro, viu? Olha só, o professor blogueirinho, né? Eu não gosto do blog, das outras redes sociais, não sei, não consigo entender ainda muitos algoritmos, ele não funciona ainda. Mas o YouTube tem indo bem, tem indo bem. Estamos lá com as nossas propostas, mantemos-nos fiéis aos nossos ideais, mas é muito legal, a palestra vale a pena, e para a gente entender esse ideal, que é muito caro, para um republicanismo, para um ideal do republicanismo, que é de garantir essa liberdade de um uso público da razão, talvez o conceito do Philip Pettit pode ajudar vocês a entender bem. Gostei do termo, Ana. Esclarecedor digital. Uau! Um filósofo das redes sociais. O influencer já tá bom, mas não nesse sentido influencer do Alá Felipe Neto, né? Eu acho que é o seguinte, a pandemia nos abriu os olhos para uma outra realidade. Né? Precisamos transformar esses eventos. Esses eventos, as palestras, eu faria tudo presencialmente. Mas olha a dificuldade que seria para trazer o Mauro, para trazer um Jairo, para trazer Mauro lá em Campinas. Ele vem para cá uma vez por ano, daí a gente faz uns eventos presenciais, já fiz com ele, inclusive, né, convidando ele, ele veio. Mas olha o alcance que a tecnologia nos dá, né, que os canais aí das redes sociais nos dão. Olha que legal. Então agora a gente consegue fazer isso. Então a pandemia nos abriu os olhos para isso. O Mauro, extremamente avesso às tecnologias, até então, agora o cara também se adaptando a essa realidade. Então, olha quanto conhecimento, olha quanta ideia, olha quanta pesquisa sendo jogada, né, semeada, transmitida por conta das redes. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Vale a pena, portanto, eu acho que quando vocês verem lá um professor de Djalma lá, curtam, comentem, porque é assim que os algoritmos vão favorecer o impulsionamento e mais pessoas poderão participar disso. Então não deixe seu like, faça sua inscrição no canal. Igual minha piazinha. Se inscreva no like e deixe seu like. Se inscreva no like, foi o mais legal. Se inscreva no like e deixe seu joinha. Mas enfim, agora, para a gente fechar essa primeira parte do Kant, então veja onde que eu quero chegar nesse momento aqui, pessoal. Quero chegar na seguinte ideia.
essa compreensão de defesa de um ideal de liberdade, nos liberais, ela vai ser uma defesa constante. Então, porque o nome é liberalismo, a defesa que esses caras devem fazer é a defesa de um ideal de liberdade. Perfeito. Como é que essa defesa vai acontecer no Locke? Garantindo o direito de propriedade privada. O sujeito é livre quando ele tem a possibilidade de seus direitos de propriedade resguardados. Maravilha. Então, sem propriedade, o cara não consegue ser livre. É um jeito de pensar esse ideal de um liberalismo. Talvez a primeira proposta de um liberalismo clássico, como a gente viu. Temos um segundo momento, modelo, de pensar que essa garante a liberdade maximizando a felicidade e diminuindo a dor. É um jeito de pensar esse liberalismo. Como é que um republicano pensa esse ideal de liberalismo? Garantindo um uso público da razão. Pelo menos um republicano como Kant. E aí que eu estou falando dessa visão otimista da história em relação aos realistas. Veja, eu estou dizendo que o Kant é otimista. Não é tão otimista assim, mas ele é otimista. Porque ele faz um uso público da razão, ele expõe uma tese, e essa tese é: a humanidade está caminhando constantemente rumo a um progresso. Como é que ele prova isso? Qual é o argumento razoável dele para isso? Ele faz uma espécie de... Daí tem um segundo... Então, veja, eu falei de um artigo chamado Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, ok? Quase que resumi o artigo inteiro para vocês aqui. Falando do que é esclarecimento, saída da minoridade, per-isso que o artigo como causa dessa noção de minoridade autoimposta, ao fazer o uso público da razão, com possibilidade de sairmos dessa minoridade e atingirmos o esclarecimento. Agora tem um outro. Então, para provar que nós estamos caminhando rumo a um progresso, o Kant escreve mais 2 artigos. Resposta à pergunta e esclarecimento é para dizer: estamos no momento de nos tornar esclarecidos. A Revolução Francesa mostra isso, esses ideais de liberdade republicano mostram isso. Estamos numa fase... Kant, já estamos numa sociedade esclarecida? Não. Estamos em fase de nos tornar esclarecidos. Essa é a resposta dele. Ok? Como é que você então me diz quando nós estaremos esclarecidos? Ele fala assim: lá na frente, a humanidade está constantemente em progresso. Constantemente em progresso. Essa é a tese do Kant. É o otimismo kantiano iluminista, faz parte de um contexto esse otimismo. E ele está dizendo, lá na frente, no fim, portanto, a perspectiva kantiana, ela é de uma finalidade última da humanidade, e essa palavra fim vem de telos de fim último, de finalidade, e é, portanto, a perspectiva de um progresso kantiano é uma perspectiva teleológica. A ideia de que você, lá fazendo um estudo dos fins, lá do telos, na finalidade do ser humano, a finalidade do ser humano é alcançar o maior grau de liberdade possível. E a pergunta é, mas tá, Kant, para a gente chegar nessa finalidade, como é que nós podemos fazer? Ele falou assim, só vamos conseguir chegar nessa finalidade última da humanidade de sermos de fato livres, esclarecidos, emancipados, de podermos fazer uso público da razão em qualquer canto da sociedade, de qualquer jeito, e portanto, não teremos problemas de fake news, de redes sociais, de opressão à liberdade, assim, portanto, só poderemos fazer uso disso quando tivermos um Estado liberal, que garanta a liberdade, portanto, com ideais republicanos. E esse republicanismo deve garantir exclusivamente essa possibilidade de fazermos uso público da razão. Daí ele compara, então ele escreve o segundo texto, o segundo artigo, dizendo, depois ele escreve, na verdade ele escreve esse resposta à pergunta que é esclarecimento, depois ele publica os 2 próximos textos em conjunto, tipo, diferença de meses, assim, e um deles chama-se Começo Conjectural da História Humana, é o olhar dele para trás da história, Começo Conjectural da História Humana, onde ele vai fazer, a partir de uma ideia também, já vamos entender o que é a ideia do Kant, como que foi os primórdios da humanidade. Ele dizia, tá vendo? Lá, olha lá no fundo, lá no início, lá no início, não tinha muita liberdade.
Não tinha muita liberdade. Conforme vem passando de lá para cá, a humanidade vai passando por ganhos de graus de liberdade. Então, se lá na antiguidade nós estávamos presos, amarrados a códigos morais, religiosos, políticos e um direito que oprimia o povo, né, não dava condição de liberdade, nós estamos caminhando, estamos numa fase de esclarecimento. Olha o que a Revolução Francesa fez. Acabou com o antigo regime, e esse antigo regime era opressor. Quem podia ser livre era só o rei e a nobreza. Os pobres todos eram oprimidos. Então, acabamos com isso. Olha, estamos vivendo uma fase de nos tornar esclarecidos. E vamos caminhar rumo a um outro momento, a um outro patamar. E esse patamar, daí, portanto, é o livrinho chamado Quando Vivemos, né, numa história, quando vivermos num Estado republicano cosmopolita. Quando chegarmos nesse ponto. Então são os três textos kantianos que nos leva a compreender, entre outros textos, obviamente, né, mas nos leva a compreender como funciona um ideal republicano. A partir, é claro, de uma teoria maior que o republicanismo, que é uma teoria chamada da filosofia da história, no qual Kant tenta defender uma tese, que é a tese de que estamos caminhando constantemente rumo a um progresso. Então, a partir da tese do progresso, por causa da tese do progresso, é que nós vamos ver um ideal republicano, liberal republicano sendo colocado em prática. E por isso que o Kant ele é a base do pensamento de uma união das repúblicas. Repúblicas. Por isso a importância de uma relação internacional entre essas repúblicas e, portanto, a importância de um direito internacional que garanta a liberdade dessas repúblicas e essas repúblicas garantam a liberdade de fazer uso público da razão. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Se eu me fiz entender até aqui, tá de bom tamanho. A partir de agora, passo o texto a vocês. Dois textinhos aí, um obrigatório, que é o texto do próprio Kant, um tentando explicar o Kant, né, para vocês, mas eu não sei se ajuda muito, que é o meu artigo aí, da minha tese, que acho que talvez possa ajudar com todas as ressalvas que eu já fiz, com todos os advérbios, acho que é um advérbio, né, pode, porém, contudo, talvez, né, não sei como é que se chamaria isso, uma análise sintática dos textos. Mas se está fazendo sentido, Ana, maravilha, beleza? Não é fácil a caminhada, explicar Kant é um desafio sempre muito grande para mim, para qualquer outro, né, sujeito. Falar de Kant é uma tarefa ingrata. Mas, eu acho que se a gente faz esse bate-papo, eu dou uma barateada um pouco, tento dar exemplos mais concretos, né, exemplos mais acessíveis, passo os textos para vocês, seja do próprio Kant, sejam textos similares a isso. Lá no texto da ontologia que eu passei para vocês, que é uma boa tradução desse textinho chamado Resposta, Pergunta, o que é o esclarecimento, o meu orientador do doutorado faz um texto de apresentação disso daí. É um texto legal. É um texto legal. Acho que quanto mais vocês conseguirem ler, mais fica fácil de entender depois essa proposta do que é o cosmopolitismo, do que é o republicanismo Kant. Mas isso é tema da aula de quarta. Valeu. Fico por aqui. Deixa eu ver o que a Ana está perguntando. Ele defende que as repúblicas devem se unir literalmente ou só a nível de comunidade internacional? Boa pergunta. A nível de comunidade internacional. Não sei como é que você está entendendo numa comunidade internacional, mas cada república deve ter o seu próprio direito, deve ter a sua própria constituição, deve ter os seus próprios valores, mas esses valores têm que estar alinhados àquilo que a comunidade internacional definir, portanto, a União das Repúblicas Federativas definirem como o que deve ser seguido. E o que deve ser seguido é o critério fundamental da liberdade. Então, as constituições criadas por cada república não devem violar esse princípio fundamental definido pelas comunidades internacionais, pela comunidade internacional. Ok? Mas veja, então, que todos serão um, todos. A União Europeia é um pouco de um projeto kantiano. Como eu falei, a ONU é um órgão com inspirações kantianas.
a União Europeia hoje, a zona do euro lá, é inspirado em ideais cosmopolitas kantianos. Todo mundo tem livre circulação, todo livre comércio, toda a liberdade entre eles, mas cada um tem seus valores, cada um tem sua constituição, cada um faz isso. Mas há um comitê, um órgão que faz a gestão disso, né, para poder organizar os critérios mínimos para participar dessa zona, dessa comunidade internacional. A ideia do Kant é que não apenas houvesse uma zona do euro, mas uma zona global, independente de ser Europa, mas que pudesse ser a nível mundial. Ou se não, zonas do euro, mas que tenha aí, então, uma ONU gerenciando todas as Nações Unidas sob a bandeira de ideais republicanos e liberais. Mais ou menos isso, beleza? Boa pergunta, Ana. Ana B. Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas da minha parte, eu fico aqui hoje. Acho que tem bastante informação para vocês irem digerindo, e essas informações serão digeridas com maior facilidade quando vocês confrontarem elas com os textos, tá? Então, quais textos, professor? Resposta à pergunta que é esclarecimento. É um texto, acho que fundamental para vocês. Eu vou colocar no AVA lá para vocês esse texto da antologia aqui, que tem a tradução de uma boa tradução da resposta à pergunta de esclarecimento. E o segundo texto, daí, né, como aprofundamento de leitura, artigo aí que eu vou colocar também para vocês darem uma lida, só para aprofundar, não é leitura obrigatória, mas aí um outro leitura obrigatória é um textinho curtinho, ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, que é esse daí, as 8 proposições. Acho que tem o quê? Da 23 até, acho que dá umas 20 páginas, umas 20 páginas aqui, pequenininha, umas 10 páginas. Então, são trechos de textos curtos. Vou confessar para vocês, são os textos mais fáceis de serem lidos do Kant, embora haja controvérsias, beleza? Vou deixar aqui no AVA esses 3 textos, então, para que vocês possam fazer a leitura, aprofundar. Na quarta-feira, a gente pega trechos de textos da ideia de um ponto de vista cosmopolita, para a gente poder fazer um bate-papo aqui. Cenas do próximo capítulo. Tchau, abraços, falou, falou. Encerrando a transmissão.